Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é um daqueles evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós muito bem conhecemos. De alguns outros talvez não nos lembremos tão bem quanto deste. Trata daquele rico e daquele pobre Lázaro que vivia ali, à entrada da porta do palácio, da mansão daquele rico. Não está dito no Santo Evangelho que o rico blasfemava contra Deus, que o rico era péssimo, horrível, mau, que perseguia as pessoas. Não. O que está dito lá no Santo Evangelho é que ele era totalmente indiferente. O rico celebrava festas prodigiosas todos os dias e nem sequer nunca dividiu uma malga de sopa ou uma migalha daquela que era própria aos cães comerem com o pobre Lázaro. Lázaro ficava ali, à porta do palácio do rico. O rico entrava, saía e Lázaro estava ali. E Lázaro tinha nome. Vede e reparai. Na maioria das perícopes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, segundo São Marcos, São Lucas ou São Mateus, na maioria das perícopes, o que é que são as perícopes? Perícopes são as partes do Evangelho que nós lemos. A perícope de hoje foi o Evangelho do rico e de Lázaro. Perícope quer dizer uma parte, um trecho. Isto é um português bonito. Têm que aprender, a nossa língua é bela, como aquela de onde vindes, dos vossos países mãe, de origem, também o é. Então, nesses perícopes, nessas partes do mesmo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que só há um Evangelho, mas segundo cada uma das abordagens que cada um dos 4 evangelistas faz ao mesmo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, à mesma boa nova, à mesma revelação, nós não encontramos, na maioria dessas parábolas, nomes. Lembrai-vos da parábola do semeador. Alguém semeou, mas não há nomes. Não é? E temos muitas outras parábolas em que há a história que é contada por Nosso Senhor Jesus Cristo para nos elucidar, nos esclarecer, mas não há nomes de pessoas. É raro. Aqui há. Mas vede, o rico não tem nome. O rico é só um rico. Mas ao pobre, Cristo dá um nome nesta história, nesta parábola. Lázaro tem nome. Ele chama-se Lázaro. Lázaro, em hebraico, vem da palavra Eleazar, que quer dizer Deus ajuda. E é de facto Deus que ajuda, porque do rico, Lázaro, nenhuma ajuda recebeu. Bem, e as festas eram sumptuosas, eram grandes. E os cães comiam as migalhas. E nós pensamos que aquelas migalhas que os cães comiam, que caíam da mesa do rico, eram migalhinhas, tipo grão de areia. Não é nada disso. Não é dessas migalhas que estamos a falar. Certamente a maioria de vós não sabe. Mas os ricos, naquela época, sabem como é que eles lavavam as mãos e lavavam o rosto? Lavavam o rosto com pão. E as mãos eram esfregadas com pão. Então pegavam num pão inteiro, ou em metade de um pão, e esfregavam, lavavam o rosto com o pão no fim do banquete. E depois com outra metade de pão, com um pão inteiro, pão bom, não era pão para os cães, era pão do melhor. Os ricos lavavam as mãos com o pão. Por isso, caíam grandes pedaços de pão da mesa do rico. E os cães iam atrás deles. Mas nem esses pedaços, com essas migalhas, são pedaços, eram pedaços grandes de pão. Experimentai. Não vamos fazer isso, porque nós temos respeito pelo pão, pelo que ele simboliza. Mas era tradição naqueles tempos, entre o rico, lavar o rosto e as mãos com pão. E ver se fizermos isso, vão cair pedaços deste tamanho de pão, certamente. Não são migalhinhas pequenas. Então, se o rico, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, tivesse partilhado essas partes dos pães que ele usava para lavar o seu rosto e as suas mãos, possivelmente não, certamente que Lázaro não passaria aquela fome toda.
como um animal escangelado. Até a pele de Lázaro quase já escorregava dos ossos. Não havia carnes sobre o esqueleto de Lázaro. Bem, voltando ao Santo Evangelho. A certa altura, Lázaro morre e o rico morre. E já no Hades, o rico. No Hades, o rico. E no paraíso, que é o seio de Abraão, o paraíso, são palavras intercambiáveis. São as mesmas, significam o mesmo. Lázaro no seio de Abraão e o rico no Hades. Como já vos disse, vou relembrar, o Hades não é o inferno. Nem o seio de Abraão, que é o mesmo que paraíso, é o reino dos céus. O seio de Abraão ou o paraíso é um estado, não é um lugar. E o Hades também é um estado, não é um lugar. Porque tanto no Hades quanto no seio de Abraão ou paraíso não há corpos. Os nossos corpos, daquelas almas que se encontram no Hades ou no seio de Abraão e no paraíso, os corpos dessas almas jazem adormecidos, estão adormecidos nos cemitérios deste mundo. A alma é energia pura, é uma essência criada por Deus no momento da fecundação, da nossa concepção, em que fomos concebidos por nosso pai e nossa mãe. É nesse momento que Deus dá à alma àquilo que começa a ser o nosso corpo. Então a alma sempre viveu junta e viverá juntamente com o corpo até ao dia da nossa morte. Então a morte separa, cinde e corta. A morte separa, cinde e corta a relação entre o corpo e a alma. Na morte o corpo não acompanha mais a alma. O corpo fica parado. O corpo não se mexe, a não ser que nele peguemos e o mexamos. E o corpo ficará adormecido na terra onde todos aqueles que morreram dormem, que são os cemitérios, até que venha o dia de juízo final. E um pouquinho antes do dia de juízo final, não sei se é um segundo antes, se é um minuto antes, se são 10 minutos antes do juízo final, Cristo ressuscitará os mortos e os vivos. Porque os que estiverem vivos dentre nós, ou daqui a milénios, os que estiverem vivos nessa época, no dia em que Cristo vier, os vivos morrerão. Como já vos disse algumas vezes, não sabe, não nos foi revelado, não sabe a Igreja, nem nós sabemos se estaremos adormecidos na morte, adormecidos durante 5 minutos, se durante um segundo, se durante uma hora, não sabemos. Sabemos é que vai ser rápido, porque o Senhor chegou. Mas os vivos também passarão pela morte. E porque é que é um bocadinho antes? Porque é que acontece um bocadinho antes do julgamento final a ressurreição dos corpos, dos mortos e dos vivos? Porque o julgamento, no qual Cristo é o juiz, é para julgar a pessoa humana na integridade absoluta do que ela é. E nós somos pessoa humana e a pessoa humana é composta por corpo e por alma. Como eu comecei por dizer antes, a morte corta, separa e cinde. Os dois. Então, só depois de termos o nosso corpo de volta, ressuscitado por Cristo nosso Senhor, na segunda vinda, é que somos novamente pessoa humana. E só pessoa humana pode ser julgada por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é Deus, é o Filho do Pai, e o Senhor é justo. O Senhor não ia julgar apenas a nossa alma, quanto também o nosso corpo pecou. Também o nosso corpo louvou a Deus. Também o nosso corpo cometeu erros. Mas também o nosso corpo lembramos o nome do Senhor nosso Deus. Então, nem para o bem, nem para o mal, compete à alma ser julgada sozinha, assumindo a plena responsabilidade de todos os atos que o corpo também praticou. Nem ser apanágio de angariar todos os privilégios que também, entre esses tantos privilégios, alguns certamente serão devidos ao corpo. Então, o Senhor nosso Deus julga o corpo e a alma. Porque foi a alma e o corpo e a alma que trabalharam juntos, desde o ventre de nossa mãe até
ao momento, ao dia em que encontramos a morte e fomos colocados naquele leito onde dormimos no cemitério até à ressurreição dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, e o rico estava no Hades. O rico não tinha corpo. E Lázaro também não tinha corpo. Porquê? Porque eles tinham morrido. E nesta história, nesta parábola contada, é uma parábola e uma história muito anterior ao dia em que hoje estou a falar convosco. Então, se ainda hoje, ao dia de hoje, o Senhor não veio, naquela altura também não haveria ter vindo e não teria vindo. Então, não estamos a falar de corpos de Lázaro e do rico, estamos a falar da alma de Lázaro e da alma do rico. Não estão nenhum no reino dos céus, Lázaro, nem o rico está no reino dos infernos. E há, todavia, aquela ideia que nós temos que depois da morte não há nada a fazer. Tudo o que houver para fazer, para realizar as boas obras, são feitas cá. Não é depois lá. E de facto sim, porque é aqui que nós temos corpo. Quando eu quero pedir perdão, eu ponho a mão no chão, estendo a mão e peço perdão ao meu pai, à minha mãe, ao bispo, ao padre, a quem for. Se for um irmão ou uma irmã, eu posso dar um abraço, se o outro permitir que eu dê esse abraço, eu posso falar e dizer perdoa-me, irmão. Depois da morte, nós não temos boca. É verdade, a boca está adormecida com o resto do nosso corpo dentro do caixão. Nós não temos mais corpo para ajoelhar, para pôr a cabeça no chão. É verdade que não temos nada disso. Mas também não é menos verdade que ainda não estamos no inferno e ainda não estamos no reino dos céus, que aí sim, o inferno e o reino dos céus são lugares definitivos. Entraremos no reino dos céus aqueles que forem santos e no reino dos infernos os que não forem santos, depois do julgamento final, dado e feito, realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim tudo é definitivo. Mas enquanto estamos no Hades, enquanto estamos no paraíso, enquanto o nosso corpo não se reuniu pela ressurreição que esperamos, a alma que ali está viva, ainda há possibilidade, ainda há algo que possa ser feito para podermos melhorar a situação da nossa vida depois da morte nos haver engolido o corpo naquele entorpecimento anestésico ao qual chamamos momento de dormência. E onde é que nós vemos que ainda é possível que a alma tenha a possibilidade de poder arrepender-se? Nós vemos hoje um princípio de arrependimento. Não é um arrependimento total. O que é que nós vemos? Naquele rico do Evangelho, nós vemos que ele nunca se lembrou de Lázaro. Ponto final. Entrava e saía do seu palácio sem ligar àquele pobre que ali estava. Mas quando, nesta história que nos é narrada pelo Evangelho, nós ouvimos o rico falar, o que é que ouvimos? Ele dizer, lá no Hades, que é a antecâmara dos infernos, normalmente os que vão para o Hades, um dia depois, no dia do julgamento final, feito por nosso Senhor Jesus Cristo, presidido e realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, os que estavam no Hades, normalmente irão para os infernos. Estão no Hades aqueles que não quiseram ser santos nem santas. E não quiseram ser santos nem santas, que não quiseram ser iguais a Cristo, nem à sua mãe, nem aos santos, seus irmãos, seus antepassados, que servem. Estes santos todos estão aqui, morreram antes de nós, viveram antes de nós, trabalharam antes de nós, quiseram ser iguais a Cristo antes de nós havermos nascido. Então também servirão de modelo, de referência, não para nós copiarmos, porque nós não podemos ser cópias de ninguém. Nós seremos sempre o que nós somos, com o nosso caráter cada vez mais igual ao de Cristo, mas podemos tomar os atos que eles fizeram para serem referência para as nossas vidas, serem como que um apito, uma buzina, que quando vamos fazer as neiras, lembramos, São Cirilo não fez isto, João Crisóstomo também não fazia aquilo, Santa Irene não teria ido onde eu quero ir. Então, esses modelos são realmente alarmes, torres de vigia, faróis que podem iluminar a nossa existência para que não cometemos atos que não devemos. Então aqueles que, dizia eu, que estão no Hades, normalmente irão para o reino dos infernos, como é suposto que os que estão no seio de Abraão ou no paraíso irão, depois do julgamento final, entrar os portões celestiais para o reino eterno de Deus.
Mas o que é que nós vemos hoje? No Evangelho de hoje, vemos que este rico, que nunca se lembrou de Lázaro, agora, estando a sua alma viva e o seu corpo morto, adormecido no cemitério, mas a alma viva, a alma, lembra-se, a alma do rico pede a Abraão, isto é, ao colo do qual está Lázaro, no seio do qual está Lázaro, e pede, pai, Abraão, pede a Lázaro que vá ter com os meus familiares, meus irmãos, e que os admoeste. Isto é, e Abraão diz, mas não tens profetas, têm leis profetas, ouçam-nos. Porque mesmo que algum daqui fosse para lá avisar os teus irmãos, é o que ele quer dizer, Abraão, mesmo assim eles não ouviriam ninguém que saísse entre os mortos, porque não ouviram nem Moisés, nem os restantes profetas, nem aceitaram e cumpriram a lei. Bem, tudo isto dito, não é esta parte que é importante. A certa altura ele também pede, o rico pede a Abraão que envie Lázaro passar o abismo, não é? Do paraíso para o Hades, ter com ele, rico, com uma gotinha de água para pôr na língua dele, enfim, porque ele estava num tormento de fogo. Esse fogo não é o fogo do vulcão, o fogo daqueles que estão no Hades e sobretudo dos que estão no inferno, porque no Hades é apenas um antegosto, é como um aperitivo do reino dos infernos. Sabem o que é o aperitivo? É por onde começamos antes de passarmos para o prato principal, uma refeição. Então o Hades é só um aperitivo, como o reino, como o paraíso, ou seja, é um aperitivo. É onde começamos a degustar, saboreamos um pouquinho do banquete que encontraremos no reino dos céus. Banquete não fala apenas de comida, fala de banquete no sentido de sermos eternamente imortais com Deus, de não haver mais peso da morte sobre nós, não há mais pecado, não há mais rugas. Nós teremos um corpo em tudo semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, poderemos atravessar paredes e poderemos entrar pela porta, poderemos comer não precisando de comida nenhuma, porque o Senhor diz aos apóstolos que só voltará a comer do fruto da videira quando estiver reunido com eles no reino dos céus. E o Senhor comerá connosco não porque nós necessitemos de comida, não vamos precisar de comida nenhuma, porque nenhuma das necessidades que temos hoje no nosso corpo teremos no reino dos céus, porque teremos um corpo glorioso, ou seja, um corpo espiritual, um corpo cheio do Espírito Santo, ao qual Cristo tudo basta e tudo preenche, mas não estamos impossibilitados de comer, não porque necessitamos, mas porque o Senhor, o Rei do cosmos, o Rei dos anjos, o Rei nosso, que é nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, estará connosco, para se alegrar connosco e cada um de nós com Ele, não por necessidade corpórea, por fome, a vida que não haverá, mas porque o Senhor assim o diz no Evangelho. Mas estava eu a dizer, o que é que nós vemos acontecer no Hades? Supostamente não deveria de acontecer aquilo que está a acontecer no Evangelho de hoje. O que é que acontece? É que vemos um princípio de compaixão do rico. O rico nunca teve compaixão por Lázaro, isto é, nunca sentiu a dor do pobre Lázaro que morria de fome ali, esticado e estendido. Nunca respeitou Lázaro como um filho de Deus, um ser humano criado pelo mesmo Criador que criou o rico. O rico não liga. Para o rico, Lázaro não tinha existência. Lázaro tinha nome, tinha ossos e pele a cobrir os ossos pela fome, que o rico alimentava para ele ter, alimentava-o para que tivesse fome, isto é, dando nada. Era o que o rico fazia. E aquele nome de nada serviu. Nunca. Lázaro foi uma palavra importante nos ouvidos do rico, que baixasse ao coração do rico para que o rico dissesse: meu Deus, há 30 anos, há 20 anos, há 12 anos, está ali um pobre Lázaro, até se chama Lázaro, tem um nome. E pedisse a um dos seus servos que lhe desse comida. Nunca isso aconteceu. Mas vemos que acontece uma preocupação muito grande da parte do rico, que está no Hades, como eu disse, está a antecâmara do reino dos infernos, onde é uma espécie de aperitivo do mal todo que se irá viver no inferno. Vemos que o rico se compadece, ele começa a preocupar-se, vemos um indício, já um sopro pequenino de compaixão, ele está preocupado com os seus irmãos, por isso ele pede a Abraão, alguém que vá lá, que Lázaro vá lá, que alguém vá dizer-nos que, afinal,
Afinal, há reino dos céus, há inferno. E eu já estou no lado, na antecâmara do reino dos infernos. Vão lá. Isto é, quanto a mim talvez já não haja remédio, mas os meus queridos irmãos, os meus familiares, que não lhes aconteça o mesmo que aconteceu a mim. E Abraão diz que não há nada a fazer. Porque temos tudo. O que é que Abraão diz? Abraão diz que ele quer dizer, dizendo que não ouviram os profetas, como Moisés e Isaías, e todos os não ouviram, nem viveram, nem respeitaram a lei. O que quer Abraão dizer com isto é que nós temos tudo, todas as alfaias, todos os instrumentos, para não vivermos como o rico viveu. Cristo nunca veio condenar a riqueza. Cristo não veio condenar os ricos. Todos os ricos podem entrar no reino dos céus. Agora, é difícil, não porque se é rico. Não é difícil um rico entrar no reino dos céus porque ele é rico. Não. É porque ele administra mal a riqueza que recebeu. Os ricos que herdam de seus pais, de seus avós, fortunas, ou outros que nascem até pobres, mas se transformam em multimilionários, os primeiros acham que é um direito divino, nasceram assim. Deus os escolheu para serem ricos, então só pensam no seu umbigo e a riqueza é para eles em prol deles. Aqueles que eram pobres e por razões que não importa aqui discutir, se transformaram em pessoas muito ricas, acham também que foi pelo seu próprio esforço pessoal e que Deus não teve nada a ver com isso. Que eles conseguiram por mérito pessoal e também não partilham nada com ninguém. Então o mal não está em ser rico, o mal está em não administrarmos a riqueza que temos para partilharmos com os nossos irmãos. Por maior que seja o caixão onde nos deitemos um dia, amados irmãos e irmãs, não entrarão vivendas dentro do caixão, nem cartões das contas bancárias. Podemos jogá-los lá para dentro, mas não há como usar aquele cartão dentro do caixão mais. O morto, pelo menos, não pode usá-lo. Não adianta, muitas terras, elas não entrarão dentro do caixão. Agora, temos então que desperdiçar tudo o que temos. Não podemos ter uma casa ou duas, não podemos ter 10. Se entre essas 10, de casas que temos, vimos que há uma família que perdeu o trabalho, perdeu o salário, não tem casa, não tem como pagar a renda, e vai para o olho da rua, chamá-lo e dizer: anda cá, irmã, anda cá, irmão. Olha, tem 6 meses, não vai dar pela vida toda, porque é um convite também para que o outro não trabalhe mais e se transforme num mandrião, num preguiçoso, oportunista, que vai usar a casa, que generosa e francamente eu recebo, para ali ficar sem trabalhar o resto da vida, porque não precisa pagar renda. Não, então o que é que eu faço? Digo: tenho uma casa aqui, tu não tens dinheiro, perdeste o teu salário. Para quem tem uma casa disponível, então ficas 6 meses. Trabalha, procura emprego, daqui a 6 meses tens que ir embora. E depois, quando chegar o 6º mês, eu vou ver, estou atento, eu, dono da casa, se aquela família se esforçou. Se esforçou e não conseguiu trabalhar, arranjar emprego, eu dou mais 2 meses de possibilidade para estarem ali, ou até mais 6, porque não foi culpa deles, foi culpa do mercado de trabalho, enfim, não conseguiram. Então, nós temos que saber como lidar com os bens que temos. Porque da boa ou da má administração que fizermos deles, assim iremos para o paraíso, para o Hades, e um dia para o reino dos infernos, ou para o reino dos céus. E isto é sério, amados irmãos. A nossa vida passa, eu digo sempre o mesmo, quase. Porquê? Porque nós fazemos também sempre o mesmo, sempre, não é quase, é sempre e frequentemente. O que eu digo sempre é que a vida passa muito rapidamente. Esta juventude dos 20, dos 30... chegam aos 40, já pálida. Quando chegamos aos 40, a nossa beleza física já começou a empalidecer. Chegamos aos 50 e ela começou a ganhar asas. A beleza dos 30 e dos 25. E está a voar para outras paragens, rumo ao anúncio da morte. Quando chegamos aos 60, 70, já somos quase uma caveira que se anuncia previamente. Ainda temos umas carninhas escorregando pelo rosto, peles caídas. Por mais que as estiquemos, elas caem de novo. Caem porque a morte atrai o que é corruptível. Nós não fomos criados por Deus para morrermos, não fomos criados por Deus para termos peles caídas, porque fomos criados por Deus para termos um coração com asas iguais às dos anjos. Nosso coração foi-nos dado para voarmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, enquanto eles estão vivos, enquanto eles podem e têm boca para falar connosco e memória de quem nós somos.
O rico, amados irmãos e irmãs, não tendo corpo, estava eu a dizer, todavia tinha memória e tem. Porque a nossa alma, depois da morte, está desperta, está viva, está atenta. A alma é o que põe esta coisa, a que chamamos corpo, esta carroça, em movimento. Quando o corpo perdeu qualidades, como eu já vos disse, como uma viatura, um carro que vai envelhecendo. Chega uma altura que eu posso mudar o motor do carro, eu posso mudar o motor da viatura. Mas tudo cai a roda à esquerda, cai a roda à direita, os semieixos, são os tirantes, são os diferenciais, são os folos, são as pastilhas, os travões. A carroça já não suporta a potência do motor. Também o nosso corpo, ao fim de 50, 60, 70 anos, ou ao fim de 3 anos de idade, com cancro, morrem crianças de 3 anos também. Eu vejo os no IPO de Lisboa com meses de vida, tendo dias ou semanas de vida. Não é só aos 80 anos que se morre de cancro. Morre-se em qualquer idade. Morre-se em qualquer idade. Relembro-vos a nossa querida abadesa Rafaela, fundadora da primeira abadesa do Mosteiro do Nascimento de Deus, que faleceu no dia 12 de outubro, com 46 anos, a meio da vida, daquilo que chamamos a vida terrena. Então, nós podemos ser ceifados a qualquer momento por uma doença que Deus permite, que Deus não criou, mas permite que aconteça na nossa vida. Doença que é fruto das consequências dos atos que Adão e Eva praticaram. Mas voltando ao Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, temos que ter a noção que a nossa vida é muito rápida. Quando damos conta, chegamos aos 60 anos, aos 70, já olhamos para trás, como é que ainda agora tinha 20? Quantas vezes? Perguntai a vós próprios, já cada um de vós não ouviu isto, mas como é que eu tenho a idade que eu tenho? Ainda agora era jovem, tão belo, tão bela. E agora estou assim. Porque os anos passam. E os anos não têm trombeta. Os anos não andam a anunciar, olha, cá estou eu, mais um ano. Olha, entraste no outro ano, mais 10, não. Os anos são silenciosos. Os anos vivem no anonimato da indiferença que nós dedicamos ao tempo. Tempo que Deus nos dá, não para, em função dele, sermos e vivermos indiferentemente, mas para prestarmos atenção a cada minuto. Filhos, acreditai, nós podemos sair da igreja e já não chegarmos à nossa casa hoje. Que Deus não permita. Que Deus abençoe para que todos cheguemos às nossas casas, abracemos os nossos maridos, os que ficaram em casa, as nossas mulheres, aquelas que estão em casa, os nossos filhos, os nossos amigos, possamos viver muitos e muitos anos ainda. Mas pode acontecer, e se isso acontecer, será. Se eu, daqui até ao mosteiro, Deus, a mim, interpreta João, Deus me chamar para, enfim, espero, para o paraíso, um dia. Será que eu, interpreta João, fiz tudo o que podia fazer? Fiz tudo o que era suposto eu fazer enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto metropolita, enquanto responsável pela igreja? Será que tudo o que Deus me pediu, nada eu esqueci? Será que não havia mais nada para eu ter feito de bom para além do que eu procuro fazer? Certamente que sim. Se o Senhor me chamar hoje, espero em Deus que não, porque eu digo, tanta coisa falta para que eu possa melhorar. Mas Deus pode permitir que assim não seja. Ou seja, tiveste tempo suficiente para melhorares tudo o que era para haveres melhorado. Porque eu dei-te todas as alfaias, concedi-te todos os instrumentos. Eu informei-te através da tradição da Igreja, da presença do Espírito Santo, através dos teus irmãos episcopados, qual é a função de mim, através dos fiéis que tinham paciência para te ouvir e oravam por ti, interpreta. Chegou o teu tempo. E isto chega para todos, amados irmãos e irmãs. Eu digo isto porque ainda podemos falar disto. Depois da morte não podemos falar mais disto. A nossa boca está parada ali. E agora perguntais-me, então, mas porquê é que o rico está a falar? O rico não tem boca, não é? É só a alma do rico. Porque é Cristo que fala através. É Cristo que fala. Cristo sabe o que é que a alma do rico quer dizer. Então, é o Senhor que permite que a alma que não tem boca, que está no cemitério, possa ser audível, possa dizer o que tem a dizer, porque o Senhor assim permite. Mas é uma exceção, meus irmãos e irmãs. As almas, por natureza, não falam porque não têm corpo. Elas veem,
porque Deus permite. Elas ouvem tudo, porque Deus permite. E às vezes, como no Evangelho de Deus, eles falam, elas falam, aqueles que partiram em suas almas, porque o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo assim o permite. Mas é bom falarmos enquanto podemos, enquanto estamos vivos. Não deixemos, queridos irmãos e irmãs, que o nosso futuro esteja apenas ao alcance das excepcionalidades, dos extras. E se não houver extras, e se não houver exceções, dou-vos um exemplo. Alguém vai no barco atravessar o Tejo, foi descuidado, caiu no rio. Qual é a exceção? Alguém lhe atira uma boia. E se ninguém lhe atirar uma boia, morreu, afogado no rio, possivelmente. Para entender o que eu quero dizer. Então, a igreja onde nós vivemos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é o chão sagrado, onde o reino de Deus já se torna presente através do seu corpo e do seu sangue, através do Espírito Santo, que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, através do Pai Criador, que concebeu aquilo que nós somos, criados pelo Filho, e santificados e vivificados pelo Espírito Santo. Então, a igreja é o reino de Deus sobre a terra, de forma misteriosa, mas real. Mas um dia nós, depois da ressurreição dos corpos, quando o nosso corpo voltar a encontrar a nossa alma, entraremos naquele reino dos céus, que é este universo, esta terra transfigurada, como é dito no Apocalipse, do apóstolo São João. Eu vi uns novos céus e uma nova terra, e a nova Jerusalém, a cidade de Deus, descer dos céus. Então nós um dia também veremos tudo isto que está à nossa volta hoje transfigurado. Novas terras, novos céus, novos rios, novas árvores, novo cosmos, novos seres humanos, porque seremos semelhantes a Cristo nosso Senhor, corpos gloriosos. Mas não fiquemos apenas à espera da exceção que hoje nos vem narrado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este rico pode falar, mas quantos daqueles que partiram falam connosco? Perguntai-vos, alguém dos vossos mortos vem falar convosco? Certamente que não. E aqueles que dizem que sim, 99% dos casos, é através de coisas que a Igreja condena porque lá não está Deus. É através do espiritismo, é através da invocação dos mortos, tudo coisas que a Igreja não permite. Entendem? Então não fiquemos à espera do que é excepcional, quando temos todo um campo inteiro para lavrar, a charrua dada e a terra fértil e macia. Porque é que vemos por a charrua no meio de pedras? Porque é que tentamos lavrar a terra onde não há terra, onde só há pedregulho? Porque é que dificultamos tanto a nossa existência, queridos irmãos e irmãs? Por aqui me fico. O resto pensai, meditai, refleti, dúvidas que houver, perguntai. Certamente que eu vou abordar estas questões mais do que uma vez, mas é porque nós também, se Deus quiser, muitos de nós não morreremos todos hoje. Aliás, espero que ninguém morra hoje. Não teremos mais dias para vivermos. Em cada mais um dos dias que vivermos, também teremos mais oportunidades. Se isto nos incomodar, isto que nós estamos a falar hoje, nos incomodar, para podermos perguntar. Lembrai-vos de sermos iguais a Cristo e à sua Santíssima Mãe. Se não souberes como é que isso é, correi, ide a pé de autocarro, pedir emprestado o burro ao vizinho, uma boleia à beira da estrada, mas ide! Onde? Alguém vos pode dar o que vos falta. E esse ide onde? Esse onde ou é mosteiro, ou é paróquia, ou é catedral, é onde o Senhor está. Também nas nossas orações pessoais. Mas as nossas orações pessoais que fazemos em nossa casa, o rosário que nós passamos, a oração do coração, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador ou pecadora. É importante, e vós, eu sei que orais e tendes rosários e fazeis essa oração. Mas o importante é fazeres como estás a fazer, vindo à liturgia, para podermos recarregar as nossas baterias que se esgotam e se escoam durante a semana e depois serem carregadas com a graça de Deus, na comunhão ao corpo e ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior, mais forte e mais poderosa oração do cosmos. A sagrada liturgia. Não há oração mais poderosa do que ela. Mas, então, e as nossas orações pessoais não são importantes?
são tão importantes quanto, porque são uma extensão da oração litúrgica. Nós vamos para casa porque comungamos ao corpo e ao sangue de Cristo e, penetrados, cheios do Espírito Santo, pelo corpo e o sangue de Cristo que comungamos, nós oramos no Espírito Santo que recebemos e no corpo e sangue do Mestre que nos deu a vida, vertendo o seu sangue e perdendo o seu corpo para a morte, apesar da ressurreição, mas esteve morto por um tempo na cruz. Nós oramos em nossas casas. E depois, como estamos fraquinhos outra vez a definhar, voltamos à igreja. Mas não deve ser só a nossa vinda à igreja fruto do definhamento. Não devo voltar à igreja ao fim de 10 meses, quando já não consigo nem pegar no rosário, quando já não consigo dar um beijo ao meu pai ou à minha mãe, quando já não consigo sair da cama porque estou entorpecido pela preguiça ou pela doença. Devemos vir todos os dias à igreja, como é possível, ao menos ao domingo. Os que vivem mais longe e que têm mais dificuldades, uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Nós sabemos, quando amamos, repito, quando amamos, nós sabemos quantas vezes queremos estar com a pessoa que amamos, com o ser amado. Amamos os nossos irmãos e amamos a Cristo, nós sabemos onde nos podemos encontrar. Como é difícil estarmos todos na casa uns dos outros, bom e belo é que nos encontremos no templo que é de todos nós, que é a igreja, esta aqui. Que o Senhor vos abençoe em cada dia das vossas vidas, com saúde, sem doenças e com alegria. E